Em março deste ano, o governo brasileiro rompeu as relações diplomáticas com o governo venezuelano de Nicolás Maduro. Assim como diversos outros países, desde 2019 o Brasil reconhece oficialmente o líder opositor Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Com a pandemia, o agravamento da crise econômica na região e eleições legislativas previstas para o fim do ano no país vizinho, o que esperar da relação entre Brasil e Venezuela? Tema para o Cidadania Mundo. E para falar sobre isso, a gente recebe aqui no nosso programa a embaixadora Maria Teresa Belândria. Ela representa o governo Guaidó e entregou suas credenciais diplomáticas ao presidente Jair Bolsonaro, ou seja, é quem o governo brasileiro reconhece como embaixadora extraordinária da Venezuela no Brasil. Muito obrigada, embaixadora, por conversar com a gente, tomar esse tempo para explicar para nós a situação da Venezuela hoje no nosso programa. A gente tem visto pela televisão, inclusive recentemente nas notícias dos jornais, que o governo brasileiro retirou as credenciais diplomáticas de todos os representantes do governo Maduro. Como é que a senhora tem trabalhado agora no Brasil? A senhora está aqui há quanto tempo? Desde quando tem trabalhado nessa embaixada extraordinária? É um prazer falar com vocês. Eu aprecio muito a oportunidade de falar com o TV Senado, porque é uma oportunidade de falar com as pessoas que trabalham aí no Congresso, que a situação venezuelana não é fácil de explicar, é difícil. Eu estou morando aqui em Brasil desde fevereiro do ano passado. Eu cheguei o dia 8 de fevereiro e o dia 11 de fevereiro eu fui recebida pelo chanceler Ernesto Araújo. Eu entreguei as cópias de estilo e o dia 4 de junho do ano passado eu entreguei minhas cartas credenciais em cerimônia em Planalto ao presidente Jair Bolsonaro. A embaixada, como vocês conhecem, está nas mãos dos funcionários de Maduro. Eles têm controle da embaixada, do prédio da embaixada, têm controle dos 7 consulados que a Venezuela tem em Brasil, e nosso trabalho, que é um trabalho voluntário, com todo o personal da embaixada é voluntário, ninguém tem salário, incluindo a embaixadora, ninguém tem salário. Então, nosso trabalho é feito em uma habitação de hotel onde eu moro. Eu moro em um hotel e aí temos um escritório onde tudo acontece. Então, nosso trabalho, a força do nosso trabalho é, que todo mundo é voluntário, e a segunda coisa é que temos paixão pela liberdade e por apoiar a nossos venezuelanos. A senhora, inclusive, chegou a visitar Roraima numa missão junto com o vice-presidente brasileiro, General Mourão, e eu queria perguntar para a senhora como é que vem sendo essa relação com o governo brasileiro num cenário tão excepcional em que, como a senhora mesmo trouxe, a embaixada ainda está ocupada por representantes do governo Maduro e o presidente Maduro ainda está lá ocupando a cadeira presidencial na Venezuela. Eu fiz uma viagem com o vice-presidente Mourão, isso foi agora, finais do fevereiro, mas foi, não sei, eu fui a Roraima 8 vezes no ano passado, porque Roraima é onde tudo acontece. Essa é a fronteira terrestre, onde os venezuelanos cruzaram a pé, com a roupa que tem posta e uma mala, e foram recebidos pela Operação Acolhida, recebidos pelo governo do Brasil, e têm todos os direitos que um brasileiro tem. Isso é uma coisa que temos que agradecer ao governo do Brasil, que quando um venezuelano cruza a fronteira, tem direito à identificação, à educação, à saúde gratuita e a trabalho. Então, nesse processo que acontece em Roraima, mais de 34 mil venezuelanos foram interiorizados pela Operação Acolhida, saíram não só por vontade própria ou com dinheiro, desde Roraima até outros estados do Brasil, sino que também eles foram interiorizados pela Operação Acolhida. Nessa relação, é uma relação forte, profunda, de muito respeito, de muita colaboração e cooperação entre nossa embaixada e os diferentes ministérios e também autoridades do Brasil. Eu tenho uma relação muito fluida com o chanceler Araújo, que é nosso parceiro aqui. As embaixadas têm
conversação direta com o chanceler, mas também com o vice-presidente Mourão, com o Ministério da Defesa, Ministério da Saúde, com todos os ministérios que estão envolvidos na Operação Acolhida. Nossa relação é muito próxima, porque é a forma de que a embaixada pode conhecer quais são as necessidades dos venezuelanos que estão morando no Brasil e como fazer um trabalho de cooperação com as autoridades. Eu vou colocar um exemplo. Um venezuelano que chegou ao Brasil em 2018 precisa mudar sua situação migratória. Por exemplo, ele é refugiado ou residente temporário e ele precisa mudar pela residência temporária ou residência permanente. Então, ele precisa de documentos que os consulados nas mãos de Maduro não fazem. Nossa embaixada faz todos esses documentos que ele precisa. Por exemplo, certidão de acta de nascimento. Então, como que acontece isso? Se você não tem sede, você não tem prédio, você não tem escritório, tudo acontece pela colaboração que temos com o Brasil. Então, eu fiz uma reunião com a Polícia Federal Migratória, encaminhamos os formatos de documentos que a embaixada faz, e assim os venezuelanos têm apoio direto de nossa delegação. Então, uma relação próxima, forte, de cooperação com todas as autoridades brasileiras. Embaixadora, a senhora trouxe muito a situação de Roraima, que realmente é um estado muito afetado pela situação na Venezuela hoje, e aí a gente tem o depoimento de 2 senadores que engrandecem aqui o nosso debate, a nossa discussão. Um deles, o senador Messias de Jesus, que traz a avaliação dele sobre o impacto da crise da Venezuela no estado de Roraima. Eu queria assistir para a gente comentar juntas. Roraima foi impactada de todas as formas por essa imigração em massa vinda da Venezuela. Na saúde, na educação, na segurança pública, porque de repente começaram a entrar no Brasil, através de Roraima, venezuelanos famintos, sedentos de justiça social, bandidos de alta periculosidade, pessoas desempregadas e, de repente, tivemos que conviver em Roraima com até 200 mil venezuelanos no nosso estado. Isso impactou de todas as formas negativas o nosso sistema de saúde, educação e segurança pública, como já falei. E aí acabou a capacidade do nosso estado e dos municípios de atenderem demandas dessa natureza. O problema maior é que entraram, sim, pessoas de bem aqui no nosso estado e alguns venezuelanos de bem ficaram aqui no nosso estado. Mas a maioria, com condições econômicas razoável ou boas, saíram de Roraima, foram para outros estados do Brasil ou para o mundo e ficaram aqui bandidos de alta periculosidade. Por isso, a Venezuela impactou muito negativamente aqui no nosso estado a educação, sobretudo a saúde do nosso povo. Senador Messias de Jesus, que aliás é um senador bastante crítico, já se manifestou várias vezes ao governo de Nicolás Maduro na Venezuela, mas traz um depoimento aí muito forte de um estado que, em meio a uma pandemia, ainda enfrenta uma crise na saúde pelo colapso do sistema de saúde com a chegada dos venezuelanos. Sua avaliação, a senhora que esteve por lá? O senador tem razão, o que aconteceu desde 2015 até 2018. Foi um fluxo migratório incontrolável. E se você vê o que aconteceu na Praça Bolívar da Boa Vista, era a expressão de um fluxo desorganizado, sem condições para morar em Boa Vista. Tudo isso mudou com a chegada da Operação Acolhida. Quando a Casa Civil fez esse planejamento de colocar 11 ministérios, agências internacionais da ONU, ACNUR e OIM, e o Exército do Brasil, a situação mudou completamente. A primeira coisa que aconteceu foi um fluxo migratório ordenado, uma fronteira aberta, mas ordenada, onde os venezuelanos agora têm identificação, todo mundo tem CPF, todo mundo tem RNM, o protocolo de refúgio, e mais de 40 mil venezuelanos saíram de Roraima. Agora, os dados que a embaixada tem são 10 mil venezuelanos morando em Roraima, 10 mil, dos quais
5.000 moram nos abrigos da Operação Acolhida. Eles têm as 3 refeições, tem saúde, tem um hospital de campanha que foi feito pela pandemia e 5.000 que moram no resto da cidade. Então, não são 200.000 venezuelanos que estão morando em Roraima. 200.000 venezuelanos cruzaram a fronteira. E deles, só 10.000 agora estão morando em Roraima. A segunda coisa que eu quero falar é que a economia de Roraima, que não é uma economia forte, que não é industrial, que não tem muitas vagas de emprego, cresceu muito nos últimos anos. Você pode dar uma olhada nos dados que tem o Ministério da Economia. As exportações de Roraima para a Venezuela cresceram mais de 100%. Então, todo o comércio, tudo que é venda de mercadorias, venda de comida, venda de insumos médicos, cresceu muito em Roraima pela crise venezuelana, por 2 razões. A primeira, quando a fronteira estava aberta, os venezuelanos cruzavam a fronteira para comprar comida e medicinas em Roraima. Então, aí a economia cresceu. Tem mais vagas de emprego, tem restaurantes abertos, tem muitas coisas que aconteceram que são boas em Boa Vista, graças aos venezuelanos. Não tudo é malo. E a segunda coisa é que as exportações de mercadorias cresceram muito. Os empresários de Roraima, eles têm 140, 150 carretas por dia que vão desde Boa Vista para a Venezuela. Tudo isso é exportação. Eu vou tomar a liberdade de me interromper aqui para poder mostrar o depoimento de outro senador, o senador Chico Rodrigues, que também fala sobre isso, sobre esse aquecimento ali do comércio entre Venezuela e Brasil nesse minuto, só para a gente fechar. É uma boa ideia. Esse assunto, e depois para a senhora me passar, para a gente conseguir, para quem está nos acompanhando, falar sobre a situação também política hoje na Venezuela, com as notícias repercutidas aqui no Brasil. Mas deixa antes a gente só ouvir o depoimento do senador Chico Rodrigues. A Venezuela tem uma situação, como já disse, muito complicada, uma situação política interna, né? Então, nós aguardamos que essa situação venha se normalizar, né? O Brasil, temos a Venezuela como um parceiro comercial muito importante, mesmo nesse momento de crise. O Brasil exporta alimentos, medicamentos e outros gêneros de primeira necessidade, principalmente para a Venezuela. Aliás, lá por Roraima, lá pela fronteira Brasil-Venezuela, no nosso estado, em Pacaraima, passam mais de 2.000 carretas bitrem por mês, né, para abastecer a Venezuela. Eles compram e os empresários do Brasil como um todo fazem essas exportações. Então, nós esperamos que, para que amplie mais ainda os negócios entre o Brasil e a Venezuela, eles encontrem um processo de pacificação interna para que entremos no processo ganha-ganha. Ganha a Venezuela e ganha o Brasil também, com essas relações que sempre foram tranquilas e pacíficas. A senhora vê que ele traz um depoimento muito semelhante ao que a senhora falava. Então, vou aproveitar com a última frase dele, transformá-la em pergunta. Como agora melhorar as relações entre esses dois países, potencializar essa relação comercial ou política no cenário político que nós estamos vivendo? Uma coisa que tem que ficar claro é que todas as mercadorias e medicinas que os empresários brasileiros estão exportando pela Venezuela não chegam ao povo venezuelano. Não chegam. Todas essas mercadorias ficam em Santa Helena de Guairén. Por quê, e aí elas são distribuídas onde vão? Garimpos, que tudo é mineria ilegal, ouro de sangre que estão sacando das minas venezuelanas, e pelos militares. Você não consegue um produto brasileiro em Caracas, ou em Maracaibo, ou em Barquisimeto. Todos esses produtos ficam no estado Bolívar, porque tudo isso é para alimentar o exército de garimpos que a ditadura tem no estado Bolívar. Então, tudo bem, não tem embargo,
você pode vender mercadorias, pode vender medicina, porque esses produtos não têm embargo, só que esses produtos não chegam ao povo venezuelano. E a segunda coisa que acontece é que é uma venda, tudo bem, é uma exportação. Como eles recebem dinheiro? Quem paga as contas? A ditadura? Os mineiros? Os militares? Quem está comprando essa comida realmente? Como você recebe dinheiro se Venezuela não tem dinheiro pelas contas públicas? Se Maduro não tem acesso às contas públicas, Maduro não tem acesso a créditos internacionais, como é que eles recebem dinheiro? Eles recebem dólares em efetivo? Isso é ilegal. Eles recebem ouro? Isso é ilegal, porque ouro é ouro de sangue. Eles recebem Bitcoin? Essa é uma pergunta que eu faço todos os dias. 140 carretas, tudo bem. Agora, como eles recebem dinheiro? Essa é uma explicação que eles têm que dar para as autoridades brasileiras. Então, tudo o que acontece em Roraima não é malo. Temos comunidades indígenas, pemones, que compartilhamos a fronteira. Você tem pemones brasileiros e a Venezuela tem pemones venezuelanos. Eles moram aí na fronteira. Temos acolhimento de os guaraus. E tem agora direito à educação, saúde. Foi um caos 2015, 2016, 2017. Tudo isso mudou com a Operação Acolhida e com o processo de interiorização. Então, eu acho que são duas situações diferentes, quando começou o fluxo migratório e agora, que a fronteira está fechada desde março, não tem pessoas cruzando a fronteira e o processo de interiorização continuou. Isso é importante. Embaixador, eu queria aproveitar, então, para falar das nossas prospecções de futuro. Eu abri o programa aqui contando ao nosso espectador, aquele que não acompanha a política diretamente, mas a gente viu que recentemente o governo Nicolás Maduro soltou um indulto presidencial para presos políticos no país, supostamente para dar mais legitimidade às eleições legislativas marcadas para ocorrer no final do ano. Sua avaliação sobre isso, como essas eleições podem mudar o cenário, se é que elas têm esse poder, da Venezuela hoje, considerando que o presidente Guaidó, presidente que o Brasil reconhece como presidente interino da Venezuela, é hoje o presidente da Assembleia? Olha, a primeira coisa que você tem que entender é que isso não é uma eleição legal nem legítima. Eu vou explicar por quê. Maduro está costurando uma eleição à medida da ditadura. Como? A primeira coisa, as autoridades eleitorais não são legítimas. A única autoridade que pode nominar os funcionários da autoridade eleitoral é a Assembleia Nacional. Isso não aconteceu. Eles foram nominados pelo Tribunal Supremo de Justiça. Então, aí tem a primeira coisa que não é legal e não é legítima, a autoridade eleitoral. A segunda coisa que Maduro fez foi proibir os partidos políticos. Como? Imagina os partidos políticos do Brasil, que têm líderes naturais. PSB, PMDB, DEM, tem seus líderes naturais. Maduro o que fez? Agora, o líder do Partido Primeiro Justiça não é Julio Borges. O líder da Acção Democrática não é Henry Ramos. Ele sequestrou os partidos políticos com uma sentença do Tribunal Supremo de Justiça e entregou os partidos políticos a diputados que eles compraram. E quando eu falo compraram com dinheiro. Isso está, temos provas. Eles pagaram $1,5 milhão, $2 milhões para isso os diputados que agora têm controle dos partidos políticos, têm controle do cartão eleitoral, têm o controle das bandeiras dos partidos políticos. Por isso, 27 partidos políticos que formam parte da coalição do governo interino fizeram um documento que nenhum partido vai participar nessa eleição. Os verdadeiros líderes dos partidos políticos não vão participar e isso foi respaldado pela União Europeia, pelo Grupo de Lima e pelo Grupo de Contato. Mais de 50 países fizeram um documento. Ninguém vai reconhecer o resultado dessa eleição nessas condições. Então, Maduro o que fez? Tratou de mudar a situação. Ele encaminhou uma comunicação pela União Europeia e pela ONU para convidar eles como acompanhantes. Não é observação internacional qualificada. E
sacou da cárcel, da prisão, não foi 110 presos políticos, só 34 foram presos políticos. Os demais são deputados que estavam em exílio, deputados que estavam asilados nas embaixadas. Por exemplo, hoje saiu o deputado Freddy Guevara, ele estava asilado na embaixada de Chile por 3 anos, ele saiu hoje, e deputados que estavam na prisão, Renzo Prieto, todos eles que saíram, e Juan Requesens, que foi muito importante. Então, Maduro fez uma troca, é como um sequestrador. Eu vou colocar a eles nas ruas, mas você me tem que acompanhar uma eleição. Não é liberdade, não é uma troca, é como um sequestro. Então, nessas condições, os partidos políticos não vão participar e o mundo não vai reconhecer essa eleição. O mesmo que aconteceu em 2018, quando Maduro fez uma eleição ilegítima. É o mesmo cenário. Então, a situação pode ficar ainda mais grave a partir do ano que vem, se essas eleições não são reconhecidas e a gente passa a ter um governo Maduro e agora sem uma assembleia eleita de forma legítima, pelo que a senhora está falando. Como você conhece, as instituições não podem quedar sozinhas ou sem poder. Então, é uma discussão que está acontecendo agora mesmo na Venezuela. Segunda-feira, o presidente falou sobre um novo pacto unitário, que é um novo pacto de todos os partidos políticos com a sociedade civil, com a participação dos grêmios, jornalistas, professores universitários, campesinos, todo mundo acompanha um pacto unitário para fazer uma consulta vinculante, onde os venezuelanos podem votar e podem escolher se quer ou não a continuidade da Assembleia Nacional. Por quê? Porque a eleição não é legítima. E uma coisa que eu quero falar claro com você é que a luta pela independência não é um dia. A luta pela independência não é 1 ano e meio que tem o presidente Guaidó na presidência. A luta pela liberdade e pela independência toma mais tempo do que você quer. Então, estamos lutando contra uma ditadura cruel, que assassina, que tortura, que tem presos políticos. Uma ditadura que expulsou de nosso país 5,5 milhões de venezuelanos. Hoje, a migração venezuelana é a segunda migração mais grande no mundo depois de Síria. Síria tem uma guerra civil. Venezuela não tem uma guerra civil. Então, nossa crise é tão complexa que muitas pessoas não acreditam ou acreditavam que tudo ia acontecer mais rápido. Não. Quando nosso libertador Simão Bolívar firmou a Acta da Independência em 1810, a independência finalmente foi fechada em 1821. É decir, tudo esse é um processo que é difícil, que vai tomar mais tempo e que temos o acompanhamento dos países vizinhos, especialmente da fortaleza do governo do Brasil. Embaixadora, nosso programa vai se aproximando do fim, então vou lhe fazer uma última pergunta, que é sobre a sua avaliação sobre o papel que o Brasil pode desempenhar, então, nesse cenário que se aproxima, que a senhora coloca de muita complicação, eleições, por um lado, não reconhecidas por parte da sociedade venezuelana e por parte da comunidade internacional, por outro lado, uma tentativa de legitimar a continuidade dessa Assembleia que hoje está atuando, legitimando a continuidade do representante, do presidente dela, Juan Guaidó. Queria, então, lhe perguntar isso. Que avaliação a senhora faz do papel que o Brasil pode desempenhar nessa parceria com a Venezuela e o que a Venezuela, nesse cenário, pode oferecer em troca? Para a gente encerrar nosso programa. Brasil é um de nossos principais aliados. Não só que foi o segundo país que reconheceu nosso governo, o dia 23 de janeiro do ano 2019. Foi o segundo país, depois dos Estados Unidos. Depois, Brasil acompanha a Venezuela em todas as organizações internacionais. Por exemplo, a OEA, apoiando o Tratado de TIAR, Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Na ONU, as demonstrações de apoio do Brasil são fatos. Cada vez que um funcionário de Maduro fala na ONU, toda a delegação brasileira sai do prédio. É uma forma de não compartilhar espaços
com funcionários de Maduro que torturam e que não oferecem liberdades para a nossa gente. O Brasil, para nós, é muito importante, um país vizinho pela fronteira terrestre. Compartilhamos mais de 2.000 quilômetros quadrados de fronteira. Temos agora 260.000 aproximadamente venezuelanos morando em Brasil, que o Brasil abriu os braços para acolher a nossa gente, que tem todos os direitos. O Brasil é o único país da região que reconhece, pelo protocolo de Cartagena, a condição de refugiados dos venezuelanos. Então, é uma relação forte, é um parceiro muito forte, e o Brasil pode acompanhar nessa luta pela democracia por muito tempo. Ficamos absolutamente agradecidos com o Brasil, com seu apoio, com o apoio não só do presidente Bolsonaro, que é muito importante, todas as instituições, ministério e do Congresso. Temos muitos senadores e deputados que acompanham de perto a situação venezuelana e que são uma voz muito importante para nós aqui no Brasil. Muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos neste programa Cidadania Mundo, que está chegando ao fim, com a representante do governo Guaidó, embaixadora extraordinária da Venezuela no Brasil, reconhecida oficialmente pelo governo brasileiro, Maria Teresa Belândria. A você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigada por estar com a gente. Lembrando que se você quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, pode visitar a nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou no YouTube, youtube.com/TV Senado. Vai lá, segue a gente, curte nossos conteúdos e acompanhe tudo que a gente tem aí para mostrar para você, tá bom? Tchau, obrigada, até a próxima.